Olá pessoal, meu nome é Stephanie Marques, advogada trabalhista no Mota & Silva Mignoni Advogados. No vídeo de hoje vamos conversar um pouco sobre acidentes de trabalho. Fica comigo que eu vou te falar sobre os direitos do trabalhador acidentado e o passo a passo para requerer esses direitos. Mas antes de começar, não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações que vai nos ajudar muito no nosso trabalho. Vamos iniciar pelo conceito. Acidente de trabalho é o acidente que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, a perda ou a redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Ou seja, qualquer acidente que atinja física ou psiquicamente que tenha ocorrido no local de trabalho ou no horário que estava desempenhando algum serviço a pedido do empregador. São exemplos: quedas, lesões por repetitivos, acidentes com maquinários. O acidente de trabalho pode ser equiparado ainda com doença ocupacional ou doença profissional. A doença ocupacional é aquela doença causada ou agravada pela forma que o trabalho é desenvolvido. Aqui é o exemplo de ler, tendinite. A doença profissional é aquela doença desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relaciona diretamente. É quando aquele trabalho gera aquela doença específica. Por exemplo, a silicose, que é uma doença causada devido ao contato direto com a partícula de silícia, que é o caso de pessoas que trabalham em pedreiras. Os acidentes de trabalho podem ser classificados como típico, que é aquela ocorrência imprevista, indesejável, instantânea ou não, relacionada com o exercício do trabalho, de que resulte ou possa resultar alguma lesão pessoal. E o trajeto, que é aquele acidente sofrido pelo trabalhador no percurso da residência para o local de trabalho ou vice-versa. Qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do trabalhador, desde que não haja interrupção ou alteração do percurso por motivo alheio ao trabalho. É importante que o trabalhador que foi acometido com algum acidente de trabalho informe imediatamente ao empregador para que este assuma as responsabilidades provenientes daquela situação. Logo mais teremos um vídeo apenas sobre as responsabilidades das empresas em relação aos acidentes de trabalho, então fica ligados, não deixe de acompanhar. As leis trabalhistas estabelecem alguns direitos que todo trabalhador lesionado por algum acidente de trabalho possui. Afastamento remunerado. Normalmente, o período de afastamento para que o trabalhador se recupere é de 15 dias, mas mesmo se esse período se estender, o trabalhador não pode ser prejudicado em sua remuneração. O INSS fornecerá o auxílio por incapacidade temporária durante todo o período necessário para a recuperação. Benefício por incapacidade permanente. Alguns acidentes de trabalho mais graves, eles podem causar alguma incapacidade do colaborador de retornar a desempenhar suas funções normalmente. Nesses casos, terá direito ao benefício por incapacidade permanente. Estabilidade no emprego. Após o período de afastamento pelo INSS, o empregado possui estabilidade no seu contrato de trabalho por um período de 12 meses. Recolhimento do FGTS. Independente do tempo de afastamento, todo trabalhador acidentado tem direito ao recolhimento do FGTS realizado pelo empregador. Manutenção de benefícios. Se o trabalhador já possuía alguns benefícios estabelecidos pelo acordo ou convenção coletiva, esses benefícios eles perduram, mesmo durante o período de afastamento por acidente de trabalho ou doença ocupacional. Então, ticket alimentação, ticket refeição e convênios, eles devem ser mantidos. Recebeu auxílio acidente. Quem possui alguma sequela que diminua sua capacidade para o trabalho decorrente de acidente de trabalho ou de doença ocupacional, tem direito ao recebimento do auxílio acidente. Esse benefício tem caráter indenizatório, então o trabalhador não fica impedido de continuar trabalhando, mesmo com carteira assinada. Dano moral. Em casos em que reste demonstrado a culpa do empregador
pelo acontecimento daquele acidente, por exemplo, não fez a manutenção de equipamento, de maquinário, deixou de entregar equipamentos corretos ou designou você para um serviço que não poderia fazer e daí aconteceu um acidente de trabalho, ou em caso em que o trabalhador desempenha atividades de risco, que é o exemplo de motoboys, mesmo que não tenha a culpa do empregador, nesses casos o empregado ele pode pleitear o dano moral contra o empregador. Dano material. Os gastos com medicamentos, consultas, terapias, etc., eles também podem ser cobrados ao empregador. Pensão por morte. Em casos em que o acidente de trabalho leva ao óbito do colaborador, os seus dependentes possuem o direito de receber pensão por morte. Sofreu um acidente de trabalho? Então, segue esse passo a passo para requerer seus direitos. Primeiro, buscar atendimento médico. É importante buscar atendimento médico imediatamente após o acidente, para que as lesões sejam documentadas por um médico e, claro, receber um tratamento adequado para a sua situação. Comunicar ao empregador. É necessário comunicar ao empregador ou ao encarregado ou ao responsável, enfim, à empresa sobre o acidente. E precisa ser o mais rápido possível, uma vez que a comunicação de acidentes de trabalho, a CAT, precisa ser feita e registrada no período de 1 dia. Se possível, comunique por escrito ou por WhatsApp, por e-mail, para que fique registrado. Em caso de morte, a CAT deve ser emitida imediatamente. A CAT é um documento muito importante para o trabalhador que sofre acidente de trabalho. Ela vai garantir o exercício dos direitos do trabalhador acidentado. Registrar o acidente. Se o empregador não emitir a comunicação do acidente de trabalho, você pode denunciar o empregador e buscar meios para a emissão. O próprio trabalhador consegue emitir a CAT, o sindicato também consegue, um médico ou qualquer autoridade pública. Busque um advogado especialista em direito do trabalho para que te auxilie no registro da CAT. Você precisa ter a prova por escrito de que ocorreu o acidente de trabalho e que o seu empregador tinha conhecimento. Reúna todos os documentos e provas. Organize, preserve toda a documentação relacionada ao acidente. A CAT, prontuários médicos, relatórios, deixe tudo organizado, vai ser necessário. E, por fim, procure orientação de um advogado especialista em direito do trabalho para entender e te orientar sobre os direitos e recursos disponíveis para a sua situação. Ficou com alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários. Não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar e deixar um comentário legal. Tchau, até a próxima!